Deus abençoe grandemente. Quero compartilhar esse vídeo especificamente para alguns pais que me pedem auxílio psicológico dentro da área da adolescência de hoje. Recentemente, um amigo meu dos Estados Unidos, o pastor Eduardo, meu grande amigo, presidente da igreja ali de si, pastor Abraão Silva, nos auxilia aqui, porque muitos adolescentes se cortando, esse tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo midiático, digital, imprevisível, onde ao redor do mundo muitos adolescentes se cortam. Eu quero ser bem objetivo neste vídeo para não ficar tão extenso. Precisamos entender que o adolescente ele tem o mundo ideal e o mundo real, ou seja, aquilo que ele idealiza ser. E na sua estrutura psicológica, ainda infantil, não adulta, ele não tem suporte psicológico quando ele vai descobrindo o seu mundo, o seu universo mental, físico, neurológico e psicológico. E às vezes ele idealiza o seu eu ideal. Quando se encontra com o eu real, às vezes acontece um choque. Por quê? Porque o adolescente ele idealiza o eu ideal, o eu real. O que é o eu ideal? É aquilo que o adolescente idealiza, e nós vivemos no mundo da comparação. Ele olha lá do outro lado do mundo e vê um modelo, e às vezes ele quer se comparar com aquele modelo. Ao se comparar com aquele modelo, ele começa entrando em paranoia, em neurose. Por quê? Porque ele olha para si e ele não tem o corpo que gostaria de ter, não tem o QI, às vezes, de inteligência que gostaria de ter. E ele se sente limitado. Por ele não ter a maturidade, o suporte psicológico de se aceitar e entender que na vida a gente vem com virtudes e defeitos, áreas que amamos e áreas que não amamos, e na vida adulta, na psicologia madura, a gente vai se compreendendo que a gente precisa se aceitar como somos, se compreender como somos. Só que o adolescente, por não ter essa estrutura psicológica madura, ele não se aceita, ele se rejeita. E ele começa às vezes se boicotando, começa se cortando, se rejeitando, se mutilando. Por quê? Porque é o eu que ele idealizou. E esse eu às vezes ele é fantasioso. Porque uma coisa é o eu ideal, o que eu idealizo na minha cabeça. Outra coisa é o eu real. É o eu que eu vou me deparar com ele e vou ter que encarar a minha escuridão, a minha sombra, os meus defeitos, se eu sou baixo, se eu sou alto, se eu olho para o espelho e me rejeito. Então o eu real, quando eu me encontro com ele, eu me assusto. Por que tem pessoas que se mutilam diante do espelho? Às vezes mesmo na velhice, porque nunca conseguiram se amar, se aceitar, se compreender. E na vida, um grande princípio psicológico é o ser humano entender que na vida a gente vem com defeitos e virtudes. Quando eu compreendo isso, eu começo amadurecendo, começo me aceitando, começo me percebendo, começo me enxergando. E esses adolescentes que se cortam ao redor do mundo, que caem em depressão, se suicidam, são às vezes adolescentes que não conseguem se autoaceitar. Quando enxerga o seu eu real, que precisam encarar essa realidade como é de fato, eles se rejeitam. Aí vão se mutilando, vão se cortando, guardando ódio de si mesmo. E qual é um princípio muito poderoso? É se amar, se perdoar, se aceitar, se compreender. Aceitação superadora e sofrimento produtivo. Quando eu me aceito, porque quando a pessoa no sofrimento, ela não se aceita, ela neurotiza. O sofrimento, quando não ensina o ser humano ou cresce ou neurotiza.